Eu já falei aqui antes que ser madrasta é uma das funções mais desafiadoras na minha vida, né? Mas tem uma coisa que eu coloco em prática, não só na minha vida como madrasta, mas num todo, que é conversar. Mas eu acho que principalmente quando se trata de ser madrasta, quando a gente lida com outras pessoas, né? A gente precisa ter esse diálogo ainda mais forte. Uma coisa que eu converso com as meninas que é o seguinte, que não é só porque eu sou adulta que tudo que eu falo pra elas é certo e elas têm que falar sim. E isso daí é um exercício que eu faço na minha vida, de pouco tempo pra cá, tá? Que já chega também naquele ponto de saber os seus limites, de saber dizer não pra outras pessoas e impor os limites em outras pessoas. E uma coisa que o pai delas e eu conversamos com elas é que é o seguinte: nós somos adultos, muitas coisas nós já temos mais experiência do que vocês, já vivemos muito mais do que vocês. Então, muito do que a gente fala pra vocês é pra poupar vocês de algumas coisas, mesmo a gente sabendo que a gente não consegue poupar eles de tudo, né? Eu falo por mim, muitas coisas minha mãe me dizia e eu achava que era uma bobeira, que ela não sabia de nada, e a gente precisa passar. A gente não tem como e nem deve querer poupar os nossos filhos de certas passagens na vida. Mas quando a gente fala nessa questão de delas saberem questionar, para não crescerem aqueles adultos que são muito permissivos, compreensivos demais e que às vezes passam do ponto do aceitável. E aí se torna aquele adulto que tem dificuldade para falar não, aquele adulto que tem dificuldade para impor limite nos outros e vai só aceitando tudo que os outros falam, mesmo quando isso prejudica ele mesmo. E isso é uma coisa que me prejudicou muito na minha vida, prejudicou muito o Paulo, e a gente não quer que prejudique elas. Então a gente fala para elas, olha, nós temos um relacionamento assim de conversar muito aberto com vocês. Se vocês não concordam com algo, vocês têm o direito de falar. Lógico que com educação, a gente sempre conversa um com o outro, ninguém aqui se distrata. Eu vejo que é muito importante nós, como adultos, sabermos já ensinar para eles desde pequenos, né? Porque antigamente era muito comum você ver aqueles adultos reprimidos, que crescem hoje, não falam nada, não falam não, e aí sofrem com isso. Então isso é uma coisa que nós não queremos para elas, porque nós sabemos o quanto foi ruim para nossa vida.